verdade, né? 20, olha só. 20 menos 1, né, se o x fosse 10, 20 menos 1, 19. 19 é maior que 5. Tranquilo. Beleza, essa forma de falar, válida, tu entende, né, quando eu explico desse jeito, mas uma outra forma, que é mais ilustrativa e melhor para resolver esse problema de sistema de equações, é essa aqui, ó, a chamada reta real, né? Essa aqui é uma reta dos valores de x, e aqui é o valor de x igual a 3. Note que para frente do 3 está tudo rosinho. Isso significa que todos os valores para frente do 3 são válidos como solução dessa conta. Bem, é uma outra forma de representar aquilo que eu estava falando agora. Agora a gente vai fazer o mesmo para a equação 2, essa aqui, menos x menos 3 menor que zero. Então a gente isola tudo, né, passa o 3 para o outro lado, agora vem aquele cuidadinho que eu falei para você ter, né? Se você troca o sinal, inverte o sentido da desigualdade, tá bom? Então era menor, agora virou maior. Então beleza. Então, olha só que maravilha. A gente então tem essa resposta aqui em forma de gráfico. Menos 3 para frente vale como resposta dessa equação. Se a equação é verdade, se pegar valores de menos 3 para frente. Então, menos 2, 0, 10, 50, tudo isso é válido. Agora vem o diferencial, vem o grande lance. Como é que tu resolve um sistema de equação? Você coloca essas retas uma embaixo da outra. A primeira reta era de 3 para frente. A segunda era de menos 3 para frente. Então, obviamente, né, menos 3 está atrás de 3. Então, por isso que o menos 3 está nessa parte da reta aqui. Não faria sentido colocar o menos 3 aqui e o 3 atrás dele, não é mesmo? Faz sentido. Então, o menos 3 está aqui e o 3 está aqui. Daí a gente nota o seguinte, para que seja válido, para que um x seja válido para resolver esse sistema de inequação, ou seja, para que ele seja válido nas duas inequações ao mesmo tempo, eu só posso pegar valores que estão na resposta das duas inequações ao mesmo tempo. Às vezes olhar isso no gráfico, assim, ou algebricamente, né, é complicado. Mas quando eu faço o desenho fica claro, olha só. 3 para frente vale, menos 3 para frente vale. Então, no fim das contas, menos 3 para frente engloba o 3 para frente. Aqui, ó. Vamos que passando mouse. Então, a interseção, ou seja, a região que vale como resposta das duas ao mesmo tempo, é onde há valores da resposta das duas, ou seja, de 3 para frente. Porque de 3 para trás não vale para a primeira. Ó, de 3 para trás não é solução da primeira equação. Tá bom? Então, a solução desse sistema de inequações é só x maior ou igual a 3. Tá bom? Só isso. Agora, vamos resolver aqui a inequação simultânea. Também é um sistema de inequações. Só que ele foi representado de outro jeito. Então, menos 1 é menor que 2x menos 3, que é menor que x. Então, representar desse jeito, às vezes, causa algumas dificuldades de compreensão, né? Mas, a gente reescreve de uma forma apropriada. Reescreve como duas inequações, tal qual aqui, olha só que maravilha. Né? Bem, mas por que a gente está fazendo isso? Né? O sistema de inequações é muito importante porque às vezes tu está tratando com um problema real, onde você tem que lidar com valores contínuos, por exemplo, o peso que um elevador aguenta. Né? Tu não vai se preocupar apenas em colocar os 500 quilos toda vez que o elevador subir e descer, que é o peso que normalmente um elevador aguenta, ou um pouco mais ou menos. Porque né, nem sempre o elevador está cheio. Então, o que ocorre? Você está trabalhando com uma desigualdade. Normalmente está menos de 500 quilos, ou seja, x é menor ou igual a 500. Então, mas esses sistemas de inequação eles são muito inválidos quando a gente está trabalhando com problemas. Tu disse que quer fazer alguma coisa com ciência de dados?
O que a gente mais faz em programação é um negócio chamado if-else, sabe? Esses if-else, na verdade, pode entender eles como uma desigualdade. If determinado valor, menor que determinado valor, acontece tal coisa no teu programa, sabe? Então, compreender como definir esses limites de uma desigualdade é extremamente importante. Beleza? Então, dada essa bela motivação, vamos continuar. Eu reescrevo como duas desigualdades. Em outras palavras, pego elas em parte. Menos 1 menor ou igual a 2x menos 3, pegando a parte da esquerda, e aqui a parte da direita, 2x menos 3 menor que x. E faço o mesmo esquema, nem vou me ater a explicar de novo aqui. Mas note o seguinte, uma vez que eu obtenho as retas, eu obtive uma reta virada para um lado, né, aqui da primeira para a direita e da segunda para a esquerda. A hora que eu coloco isso uma embaixo da outra, acontece isso aqui, olha só. É diferente do outro, tá vendo? Uma está para a direita, a outra está para a esquerda. Eu quero a região que está nas duas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então eu noto que o que limita a de cima é aqui, e o que limita a de baixo é aqui. Então eu corto, entendeu? Eu cortei, pá, pá, fiz um corte assim, ó, aqui, nessa parte, né? Esse cortezinho aparece aqui. Então, a solução dessa desigualdade é apenas esses valores entre 1 e 3, tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de probleminha. Então eu vou pedir para você, diga. Só recapitulando, né? Eu tive uma interferência externa aqui. Que medo. No caso da reta, no primeiro exemplo, você fez lá as duas retas, né? E aí procurou o local onde as duas que tinha interseção lá da reta, né? Isso. Só que tudo para frente, né? Ou seja, do 3 para frente, né? E nessa segunda, não. Nessa segunda, você viu lá um limite lá, né? De 1 e 3, que foi onde foi a interseção das duas retas, né? Exatamente. Você falou sobre ciência, mas para que serve isso? Assim, essa inequação, assim? Para tu entender, bem, em especial na ciência da computação, para você entender como vai funcionar a estrutura do seu programa, sabe? Porque se você não conseguir limitar a entrada de dados nele, você não vai ter uma resposta, sua função não vai funcionar. Por exemplo, você está lá fazendo um programinha para indicar dias do mês, ok? Por exemplo, dias do mês. Daí a pessoa coloca o dia do mês e ele dá uma resposta lá, qualquer coisa do gênero. Muito bem. Agora, imagine se você não criar uma desigualdade nesse teu programa. Se você não colocar que a entrada que a pessoa que está usando o teu programa faz não pode ser menor que 31, que é a quantidade de dias que tem no mês no máximo, né? O teu programa vai ter um erro, não é mesmo? Então, desigualdade serve para isso na computação. Compreendendo a desigualdade, os limites que o teu programa pode funcionar, é assim que tu define o teu programa. Qualquer coisa fora disso, tu tá criando algo que não vai te dar uma resposta eficiente, sabe? Isso que eu estou falando só para o programa funcionar. Ok, entendi. Você trabalha com os limites, né? Isso. Exatamente. Você trabalha com os limites, entendi. Beleza. Isso. Bem, vou fazer o seguinte, então. Eu vou bater um printzão dessa página e vou pedir para que você faça a primeira desigualdade, que ela é bem simples, tá bom? Vamos começar só para ver se tu pegou o jeito. Eu vou estar aqui contigo se tu precisar de ajuda. Então eu vou pedir para que tu faça Beleza. essa. 33, né? Isso, deixa eu dar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou colocar no site e vou te mandar um print do que a gente acabou de. Vou até deixar a resposta para você, olha, por gentileza. É porque quando tem resposta assim é porque não é fácil, né? Que nada.
porque eu sou gente boa, né? É igual aquela história de prova com consulta. Caraca, odeio isso. Ah, é verdade. Eu vou te falar que eu também era Eu desse que não odeio. gostava. Muito chato prova com consulta. A professora avacalhava total. Aí você se sente idiota, né? Fica pra baixo, né? Pô. Sim. Mas é muito doido isso, né? Querendo ou não, é o certo, né? Porque quando tu for trabalhar, o cara não vai chegar pra ti e falar assim, ó, faz isso aqui pra mim. Mas tu tem que mostrar pra mim que tu é Claro, bom, hein? claro. Tu não pode usar calculador e não pode usar o Google. Nada a ver, ninguém faria isso. Então tá, o esquema tá todo ali. Tenta fazer uns 2, 3 minutinhos sozinho e se surgir dúvida, tu me pergunta, mas eu Eu acho vou que tu tentar, consegue porque fazer. eu realmente não consegui revisar esse, mas eu vou. Bem, se tu quiser, eu faço pra ti uma e eu te peço outra. Ah, faz, por favor, Beleza. pra eu só pra aquecer aqui os neurônios. Claro, sem problema. Vamos lá. Eu vou fazer uma parecida, porém mais feia. Essa aqui. Por ali. Não vou fazer essa porque essa vai ser a tua. Eu vou fazer essa aqui, um pouquinho mais feia. Bem mais feia, né? Vamos lá. Então, novamente, eu estou buscando uma região de valores de x que correspondam a essas duas inequações ao mesmo tempo. Note que não é qualquer valor de x que eu jogo aqui, que vai fazer o lado esquerdo ser menor que 2, e também não é qualquer valor de x que eu jogo aqui, que vai fazer o lado esquerdo ser maior que 0. Eu vou resolver essas contas para descobrir um a um, e depois, fazendo aquela análise das retas, eu vou descobrir quais são os valores de x que respondem as duas contas ao mesmo tempo. Beleza? Então vamos começar com a primeira. Aqui. Bem, eu quero isolar o x, né? É assim que a gente resolve uma equação. Então, o primeiro passo é lidar com essas duas frações aqui. Não tinha de fração, somar fração. Para eu poder somar frações, os denominadores têm que ser iguais. Não é o caso, né? 3 outro é 5. Então, para deixar os denominadores iguais, eu faço o tal do mínimo múltiplo comum, que eu não vou me ater a te explicar, mas é 15. O mínimo múltiplo comum de 3 e 5 é 15, né? 3 vezes 5, 15, basicamente. Então, agora eu vou conseguir escrever essa fração com 15 no denominador e essa aqui também com 15 no denominador. É o que a gente chama de fração equivalente. A fração equivalente a x sobre 3 com 15 no denominador é 5x sobre 3. Como é que eu sei isso, né? Eu sei que o mínimo múltiplo comum dos dois é 15, daí eu faço 15 dividido por 3, dá 5, tá? 15 dividido por 3 dá 5, e esse número eu multiplico aqui em cima, tá bom? Por que eu faço isso, né? Só fazendo uma revisão básica aqui de frações. X terços, né? Se eu multiplicar por 5 em cima, desculpa, embaixo, para manter a igualdade eu tenho que multiplicar por 5 em cima também. Em cima, aqui. Né? Coisas básicas aqui de fração, mas se tu precisar, tu me pergunta, tá? Ok. Então tá bom. Vou até apagar aqui. Agora vamos pro próximo. Bem, no próximo a gente tem 5 na parte de baixo. Então também é 15. O mínimo múltiplo comum a gente faz para ser o mesmo número embaixo das duas. Só que então o que a gente pensa que 15 dividido por 5 é 3. Então 3 tem que multiplicar todo mundo aqui. Então vai ficar 3 vezes x, 3x. E 3 vezes menos 2, menos 6. Tá bom? Menor que 2. Muito bem. Então, bem, agora que a gente tem o mesmo número na parte de baixo dos dois, olha só o que dá para fazer. Dá para juntar tudo na mesma. Então aqui a gente vai continuar com 5x, mas tomar um cuidado. Né? Eu não gosto quando isso aparece em livro, porque às vezes o professor... O cara que escreveu, na verdade, pode ter escrito errado e tal, mas esse sinal de menos, ele está fora
da fração. Então, significa que ela vai deixar tudo que está na parte de cima negativo. Vou trocar o sinal, na verdade. Veja, eu passei aquele sinal para dentro da fração, basicamente. Então, olha só o que dá para fazer. O 15 que está dividindo pode ir para o outro lado multiplicando. E isso aqui dá para diminuir um do outro. Né? 5x menos 3x é 2x. Mais 6, e o 15 foi para o outro lado multiplicando. 15 vezes 2, 30. Não muda o sentido, porque o 15 é positivo. Agora, bem, vamos encontrar o valor do x. Agora ficou fácil. X menor que 12. Então, para que essa primeira seja verdade, só vai ser verdade com valores de x menores que 12, tá bom? Então, se eu for representar isso como uma reta, que é o mais positivo, uma reta de x, menor que 12. Então, vamos supor que aqui é o 12, por exemplo, x igual a 12. E tudo para a esquerda vale como resposta. Agora a gente vai fazer o mesmo esquema para outra. Desigualdades. Veja que, né, as contas, né, é igual. Igualzinho as contas a gente está fazendo para a equação, para isolar x e tal. É demais. Então aqui, ó, a gente já pode começar com uma coisa maravilhosa. Como tem zero do outro lado, se eu passar 4 multiplicando, é 4 vezes 0, vai ficar 0. Eu posso passar o 3 dividindo também. 0 dividido por 3 é 0. Né? Se tem 0 chocolate, você vai dividir para 3 crianças, cada uma vai ficar com 0. Então vai sobrar só x menos 6. Maior que 0, claro. Então, rapidamente, a gente chega que x tem que ser maior que 6. Olha só, essa foi maravilhosa. Agora, escrevendo novamente aqui, eu vou colocar o 6, não é mesmo? 6. Então, 6 vai ser aqui. X igual a 6. E ele quer valores maiores que 6. Maior que 6 é para cá, para a direita, né? 6, 7, 8. Né? Vai estar o 7, 8, 9, 10, 1 trilhão, por aí vai. Aqui, né? 11, 8, menos 50, por aí vai. Muito bem. Mas a conta ainda não acabou. Eu encontrei a resposta de cada uma das desigualdades. Mas isso é um sistema. Então, eu quero aquele intervalo de x que responde às duas ao mesmo tempo. O que eu faço? Eu pego cada uma das retas e coloco uma embaixo da outra. Eu apertei alguma coisa a mais aqui. Um Ctrl Z a mais aqui. Beleza, arrumei. Muito bem. Vou só escrever aqui rapidamente para poder te mandar depois. Agora que resolvemos cada uma das equações, tal qual resolveríamos se fossem equações, vamos acoplar, olha que palavra bonita, as retas para descobrir a região de resposta, ou seja, os valores de x que correspondem às duas desigualdades ao mesmo tempo. Escreva a Bíblia. Tá aí. Bem, a gente nota, né? 12 está para frente do 6, então está certo, assim, a colocação, né, dos valores. E agora eu tenho que fazer aquelas retas pontilhadas para cortar. A região entre as retas pontilhadas, se houver, né, regiões vermelhas entre as retas pontilhadas, são regiões de resposta de desigualdade, ou seja, valores de x que correspondem às duas ao mesmo tempo. E tem, né, olha só, essa regiãozinha entre 6 e 12 vale como resposta das duas ao mesmo tempo. Então, na prática, eu vou colocar aqui
um R de resposta aqui. 6 e 12. Essa é a minha região de resposta. Muito bem. Então, se eu fosse escrever aqui, eu diria que a solução é o seguinte: x pertence aos reais, tal que é só coisa de nerd, tá? Não precisa, só precisa explicar que é a região de 6 e 12 para mim. Né? Mas eu estou escrevendo aqui bonitinho. X pertence aos reais, tal que 6 é menor que x é menor que 12. Ou seja, o x está literalmente entre 6 e 12. Qualquer valor entre 6 e 12 que eu jogar aqui vai corresponder às duas equações ao mesmo tempo. Vai fazer a de cima e a de baixo ser válidas, tá bom? Alguma dúvida, Ana? Esquece, está no mudo. Não, não, não. Por enquanto não, né? Então, x pertence a R, então que x está entre 12 e 6, 6 e 12, né? Isso. Então essa é a resposta. A resposta Essa seria a mesmo é essa resposta. daqui. Primeiro eu só calculo a primeira, a segunda, faço a retinha, depois coloco uma do lado da outra, uma em cima da Isso, outra, isso. e por fim tem realmente a resposta. Beleza, vamos lá. Exatamente. Tem todos esses passinhos aí. Agora é a sua vez. Eu vou passar aqui para você. E pode fazendo aí. Se surgir alguma dúvida, tu me chama, tá? Vou te dar uns minutinhos para fazer. Ok, Também ok. te mandei no WhatsApp que eu acabei de fazer. Ah, vou Está ver indo. agora. Está indo, tá um pouco lento. Mas boa sorte. Quando surgir dúvidas, pode perguntar, mas tenta sozinho. Oi, Isidoro, só para ver se eu não estou no caminho errado. Oi. Não, então não é igual, gente. Não é igual. É esse aqui. Não.
Isidoro, Diga. é só uma dúvida. Mamãe, Oi, qual horas o papai vai chegar? daqui a pouco. Acordou cedo hoje. Meu marido deu uma Eita. saidinha e vai lá, fecha essa porta. Vem cá. O primeiro é porque os sinais são diferentes. Eu esqueci dessa parte. Sinais são diferentes. Ok. É porque eu achei o X menor ou igual a -5 na A primeira. primeira, né? Beleza. E na segunda, eu achei o X maior ou igual a -1. Tá, vamos com calma. E Aqui aí eu realmente esqueci. é x maior que -1, isso é verdade. Não tem mais. Agora aqui eu tô com alguma dúvida se tá certo. Ah, Aqui eu estou com alguma dúvida se você está certo na primeira. o do -5 Você encontrou x menor que -5, menor ou igual a -5. é menor. Eu acho que tá errado. Mas Então não tá vamos. lá o sinal, gente. Aqui tá maior ou igual, né? Você chegou menor ou igual. Então temos um problema. Prevendo a resposta, eu acho que temos um problema. Como que eu vou resolver isso? Primeiro, vou passar o 2x para o outro lado. Isso, fiz X isso. menos 2x. Vou passar o 4 para o outro lado negativo. Menos 1 Isso. menos 4. Perfeito. Então, aqui, x menos 2x é menos x. Ok? E Ah, sim. É menos X. veja que está Isso. tudo negativo. Se eu for trocar o sinal, eu tenho que inverter a desigualdade. Conversamos um pouco sobre isso, né? Ai, droga. Esse é o grande lance. Eu esqueci do sinal do X, Eu falei que você ia esquecer, né? Beleza. Eu falei algumas vezes isso na passada. Todo aluno esquece essa desgraça de trocar. Não posso ser diferente, né? Não É pode ser. verdade. É verdade, né? Não, é doido, isso não é doido. Como a gente troca o sinal de Vamos X, lá. o Beleza. sentido da desigualdade. Sabe, isso é bem interessante, porque, por exemplo, olha só que interessante, faça esse experimento em outra hora. Coloca isso no espelho, assim, no espelho mesmo. 8 igual a X. Se tu colocar isso, escreve 8 igual a X numa folha e coloca isso na frente do espelho. Isso vai virar. No espelho ele inverte, né? Vai ficar X igual a 8. Muito bem. Beleza? Só que se tu colocar X maior que 8 numa folha e colocar na frente do espelho, sabe o que vai aparecer? Vai aparecer isso aqui no espelho. Porque como a imagem do espelho inverte, o sentido da desigualdade inverte também. Então veja, se tu colocar x maior que 8 na frente do espelho, vai aparecer 8 menor que x, que é a mesma coisa. 8 menor que x e x maior que 8 é a mesma coisa. Né? X maior que 8 é a mesma coisa que 8 menor que x. Então, esse símbolo, ele não foi criado assim do nada, ele foi criado por uma lógica, sabe? A lógica da inversão. E o sinal da igualdade também. Se tu olhar x igual a 8 e 8 igual a x, é a mesma coisa. Agora, aqui, se tu está falando de uma desigualdade, de uma coisa ser maior que a outra, quando tu inverte, tanto matematicamente quanto no espelho, tem que inverter também o sentido da desigualdade. Sacou? É bem interessante isso. Beleza. Então, legal. Você Coisa de louco, falou. mas funciona. Beleza, então, ó, x maior que 5. Agora sim, agora você tem essa resposta e essa aqui. Então, chega na resposta certa agora fazendo aquela análise de retas, tá? Tá. Daí tu me manda uma fotinho, pode ser? Onde? Vamos ver. 25.
menor. Isso aqui, Vamos ver. Tá difícil identificar o que aí, né? Tu tinha que ter dado uma Por quê? pintadinha. Porque tu simplesmente colocou... Pintadinha. Eu só botei o intervalo, né? Isso. Tem que pintar. Pinta se você tá, né, pegando do lado da esquerda ou da direita. Pintar tudo. Aqui. Esse aqui. Esse aqui pra cá. Vai. E me embolei, Isidoro. Você acredita? Na verdade, não. Mas beleza. Vamos lá. Deixa eu ver, gente. X maior que menos 1 e x maior que 5. Então Certo. vamos lá. Vai ter a reta do x maior que menos 1 e a reta do x maior que 5. Vamos fazer o passo a passo de cada uma das retas. Primeiro, tem que indicar que é x e para cá é o mais infinito. Então, do outro lado, logicamente, é o menos infinito. A primeira reta trata de x maior que menos 1. A segunda de x maior que 5. O menos 1, ele está atrás do 5. Né? Primeiro vem o menos 1, depois o 0, depois 1, depois 2, 3, 4, 5. Então, eu vou pôr o menos 1 aqui e o 5 aqui. Beleza. Porque o menos 1 tem que estar atrás do 5. E a gente está pegando valores tanto maiores que menos 1 quanto maiores que 5. 5. Sim, tem que fazer de vermelho. Né? Isso aqui. Então, a solução da primeira desigualdade ali, que eu anotei, né? X maior que menos 1. E a segunda x... Caraca. Agora, como solução, eu tenho que pegar os valores que estão nas duas ao mesmo tempo. Essa vai ser a solução. S de solução. Então, bem, a primeira, ela tem essa limitação, né? Você mesmo falou, limite. Menos 1. E até o infinito. A segunda tem a limitação em 5. Então a gente nota o seguinte, é de 5 para frente que é comum, que é a interseção das duas, que são valores que são resposta para as duas. X maior que 5 é a resposta para as duas. Então, bem, é isso que eu tenho que pôr aqui, que essa é a resposta. X maior que 5. Nossa, família ruim. X maior que 5 vai ser a resposta. Então, eu escrevo, né? Solução. X pertence aos reais, tal que x maior que 5. Ou seja,
Qualquer valor maior que 5 que você pegar corresponde a essas duas desigualdades ao mesmo tempo. Tá bom? Ao mesmo tempo. Então, você tem que olhar para o desenho e buscar informação. Não dá para assim, esperar que com alguma coisa decorada você vai descobrir qual é a resposta, porque, bem, tem várias formas de se apresentar isso aqui. Poderia ter até um Sim. jeito de não ter nenhum número como solução. Né? Imagina se um dia tu tiver essa situação aqui. Ó. Olha só, pode ser que aconteça. Digamos que tem aqui, por exemplo, sei lá, 2, aqui 2. E a solução da conta deu x menor que 2, por exemplo. E daí vai ter uma outra desigualdade, no teu sistema de desigualdades é 5. E x maior que 5, ou seja, para frente do 5. Note que não existe interseção das duas. Tá vendo? Não tem nenhum número que serve para a primeira e para a segunda. Essa primeira desigualdade que eu estou supondo aqui só vale valores menores que 2. 1, 0, menos 3, etc. Aqui maiores que 5, 7, 10, etc. Então, veja, não tem nenhum. Então, aqui a solução seria o conjunto vazio. Nenhum número vale como solução nessa situação. Então, veja, tu tem inúmeras possibilidades de resposta. Não tem como tu tentar formar uma decoreba ou qualquer coisa do gênero. Aqui é uma análise mesmo. Tem que analisar mesmo. Análise mesmo, exatamente. Mas para isso tem que entender o que tu está fazendo, né? Então vamos recapitular. Aqui a gente tem um sistema de desigualdades, a gente sabe que numa desigualdade, ela te dá um intervalo de valores como resposta, não um valor específico. Não é 5 a resposta aqui, é valores maiores que 5. Então 5, 6, 7, tudo deles vale como resposta. É isso que a gente tem com uma desigualdade e é essa a diferença da igualdade para a desigualdade. Só que aqui a gente tem um sistema, ou seja, duas desigualdades ao mesmo tempo. A gente quer achar o valor de x que responde às duas ao mesmo tempo. Para isso, a técnica é resolver cada uma delas separadamente, escrever a reta e fazer análise de intervalos. Aquilo que tu nota que está nas duas ao mesmo tempo é a resposta. Então, nesse caso, a gente teve isso. Teve uma região que serve para as duas ao mesmo tempo, que é x maior que 5. Qualquer valor maior que 5 se pegar, faz isso é verdade. Ó. Por exemplo, digamos que eu pegue 10. Vai ficar 14 menor ou igual a 19. É verdade. 14 menor ou igual a 19. 10 mais 1, 11. 11 maior que 0. É verdade, 11 maior que 0. Agora, digamos que a gente pegasse um valor que não está nessa região. Por exemplo, um valor menor que 5. Por exemplo, o 0. 0 é menor que 5. Aqui a resposta é só maior que 5. Vou pegar um menor. 0. Vamos ver o que acontece. 0 mais 4, 4. 4 menor que 0 menos 1. Ou seja, 4 menor que menos 1. Está errado. 4 não é menor que menos 1. 0, então vai ficar 1 maior que 0. Olha só, 1 é maior que 0. Mas como eu estou buscando um valor que serve para as duas ao mesmo tempo, eu não posso pegar o 0. Poderia para de baixo, mas não poderia para de cima. Beleza? Então não serve como resposta o 0. Beleza. A parte, eu estou vendo a parte mecânica, tu sabe o que fazer. A parte da análise, que ainda está um pouco precário, mas a gente aprende. Vamos lá. Tá. Vou pôr outra aqui um tantinho mais tranquilo. Eu vou revisar isso aí. Beleza. Tenta fazer só mais uma facinha aqui. Tá. A 34, a 34A, acho que é a primeira que é a mais fácil. Ela é aquela separada em duas, né? Assim, então tu vai ter que pegar essa desigualdade aqui como a primeira e depois essa aqui como segunda, tal qual tá lá na folha que eu te mandei no WhatsApp, tá? A folha do livro que eu mandei no WhatsApp. Então, constrói o teu sistema de inequação e depois começa as contas. Tá. Primeiro construir.
Assim, O Isidoro, o meu Oi, diga. rapidinho uma dúvida, né? Simples, básica. Só para você, eu fiz assim, menos 2 menor que 3x mais 1, Perfeito. correto? Corretíssimo. Aí deu assim, menos 1 menor que x. Aí eu troco o lado, vai ficar x maior que 1. É assim? Não, x maior que menos 1, né? X maior que menos 1. Veja Maior a que lógica menos do que você havia me dito, né? Vamos pela lógica, não pela 1. álgebra. Trocar. Você falou desculpa, era 1 menor que x, você tinha dito? Não, menos 1 Aham. menor que x. Isso, menos 1 menor que x, beleza. Agora, se tu colocar na frente do espelho, o que é que tu vai ver? X Opa, maior que x menos 1. maior que menos 1. Isso. X maior que menos 1. A Ok. questão de inverter o sentido, ela é, assim, ela causa um espanto, né? Ela causa uma dificuldade no começo, normal. Então não se preocupa com isso. Mas tenta usar a lógica antes de mais nada, tá? Sempre tenta usar a lógica. Aqui você chegou em menos 1 menor que x. Normalmente o x está do lado esquerdo, né? Mas aqui não é tão simples passar para o lado esquerdo quanto é numa igualdade. Porque numa igualdade não importa, né? X igual a 8, 8 igual a x, como eu havia falado. Mas aqui importa, porque o lugar onde o negócio está relacionado com o sentido Ok. da desigualdade. Vai entrar. Aí a outra, eu trabalhei com 3x mais 1 menor que 2. Uhum. 3x mais 1 menor que 2 deu x menor que 1/3. Certinho. Isso, né? Certo. Aí agora eu vou colocar na reta. O x Exatamente. aqui no menos 1 e o outro em 1/3. Essa fica dentro do limite, né? E é igual o outro exemplo. Só tem que ver como vai ficar, né? Tipo, aqui a gente vai ter duas retas, vai ter uma com menos 1 e outra com 3. Tu tem que saber que o menos 1 é atrás do 3. De 1/3, desculpa.
de 1/3. Isso aí. Não, isso aí. Então, como eu quero Tranquilo. valores Aí eu maiores faço que aqui. menos 1, maiores que menos 1 é isso. E o outro você falou que era menor que menos 3. Então é isso. Menor que menos 3. Então, é entre um e o outro, né? Porque um é Exato. menor e o outro. Eu entendi. Isso aí. Você vai pegar os números que estão entre os dois, exatamente. Então, essa é a região de resposta, todos esses valores entre os dois. Então, a resposta disso é entre menos 1 e 1/3, beleza? Isso aí. Isso aí, agora sim. Então tá bom, eu acho que eu fritei teu cérebro o suficiente hoje. Mas eu vou revisar, fazer os exercícios para. Dá uma lidinha no livro, rever os Sim. exemplos, né? Então tá, vou te mandar essas coisas que a gente fez aqui e daí até semana que vem, beleza? Tá bom. Tchau, Aí semana que tchau. vem a gente vai estudar o quê? Semana Vai que vem, continuar? ó, eu acho que a gente já viu o suficiente de inequação. Se você, deixa eu pôr o livro aqui para você ver. Se você dá uma boa revisada, como você falou, para mim é o suficiente. A gente pode começar a Eu vou função revisar. quadrática. Função quadrática aparece o x quadrado. Nas outras nunca tinha nada ao quadrado. Agora vai ter, tá vendo? Sim. Ela representa uns outros Beleza. tipos de fenômenos, assim, acho que vai ser bem legal. A gente resolve pela fórmula de Bhaskara, lembra da Bhaskara? Vai ter que lembrar. O nome lembro, eu só lembro do nome. E eu tô ouvindo muito ultimamente. Pois é, vai ter que fazer. Mas eu te ensino, Mas não relaxa. lembro de nada, tá? Vai ser Não lembro de tranquilo, vai ser nada. tranquilo. Então tá. Tá bom, muito obrigada, tá, Isidoro? Eu que agradeço. Bom Tchau, trabalho aí, tchau. bom final de semana.